Vamos começar esse episódio sobre psicanálise falando da sexualidade de mulheres idosas. Mas para a psicanálise, a sexualidade é bem mais do que a gente costuma imaginar logo de cara. É sobre sentir prazer nas várias coisas que a gente faz no dia a dia. Começar a entender essa história, é importante, Rainara, começar explicando que sexualidade para a psicanálise é muito amplo, né? Como é que é essa história? Então, a psicanálise tem uma concepção diferente de sexualidade, justamente porque ela não coloca a sexualidade ligada ao ato sexual ou aos genitais, né? Para a psicanálise, a sexualidade ela é toda atividade que lhe dá prazer. Então, o que gera prazer para o corpo, vamos dizer assim, para a vida, é sexualidade. Vamos dizer que todas as atividades que a gente faz na nossa vida precisam dar prazer, inclusive, para elas permanecerem. Então, o nosso trabalho, as nossas rotinas de estudo, precisa existir um prazer para ter esse retorno. E tudo isso para a psicanálise, então, todas as atividades, em resumo, que lhe dão prazer é sexualidade. Baseada nessa ideia da psicanálise do que é sexualidade, a pesquisadora Rainara entrevistou 5 mulheres com idades entre 69 e 80 anos em uma associação de idosos em Goiânia para entender a sexualidade na velhice. O que você percebeu assim com as conversas? O que vocês conversaram? Que a sexualidade é um tabu. Ainda. E esse tabu não é só por causa do ato sexual em si, tem a ver também com outros prazeres da vida. Parece que a gente está sempre fazendo coisas por obrigação, né? Inclusive o trabalho, né? Então, não foi um tema da minha pesquisa, mas eu acabei encontrando muito disso, né? Como que para elas não terem um trabalho, né? Uma profissão, um trabalho mesmo de elaboração mesmo que seja um artesanato, algo de investimento que elas produzem, né? Então, o trabalho delas sempre foi o trabalho doméstico, né? Inclusive, quando elas saíram para fora de casa para o trabalho, era um trabalho doméstico. Então, ou cuidadora de crianças, ou domésticas, ou diaristas. Essa coisa do cuidado é uma das maiores marcas da nossa identidade, né? Ele permeia a nossa identidade como mulheres, né? Então, a primeira coisa que a gente ganha é uma boneca, né? Então, de como a gente cresceu e foi criada para cuidar. Essa coisa do cuidado é muito marcante durante a nossa formação identitária e ela continua sendo uma coisa muito importante para as mulheres na velhice, né? Que dá prazer para elas. Dá prazer em determinadas situações e não em outras. Elas viam uma velhice como um momento de liberdade, de concretização de planos, porque o casamento e a criação dos filhos foi o grande projeto de vida delas, na qual elas nem pediram para entrar, né? Mas era meio que uma obrigação. Você é mulher, tem que ser mãe, tem que casar. Tá pronto o roteiro ali. Exatamente, né? O roteiro é um roteiro social muito específico, né? Então, automaticamente, quando eu não tenho mais filhos para criar e não tenho marido, porque elas eram viúvas, elas poderiam focar nelas, né? Inclusive, o cuidado com os netos é muito mais assim, esse cuidado prazeroso, não é o cuidado de, preocupado, sabe? Do que eles vão ser, não é aquele de fazer um bolo, um cafezinho, de fazer um lanche. Elas estudavam, elas fazem EJA à tarde. E aí elas tinham que, umas estavam na 2ª série, outras na 4ª série. E elas, eu preciso ir embora às 5h30 porque eu preciso pegar meu neto na escola, né? E aí elas não têm a responsabilidade, né? Mas meio que por elas serem mulheres e serem avós e ter um tempo mais disponível, elas se colocavam nesse lugar, né? O que provavelmente se fosse o avô, ele não teria esse, nossa, eu tenho que sair e terminar o meu compromisso mais cedo para buscar o meu neto na escola, né? Justamente porque tem essas diferenças, né? É claro que a gente não pode generalizar, porque tem os casos específicos onde essas diferenças não são tão gigantes, né? Mas principalmente para a geração delas, essas marcas eram muito grandes mesmo. Pintar os cabelos para esconder os fios brancos, usar produtos estéticos para evitar as rugas. Geralmente tentamos combater as marcas do tempo, dizer não à velhice. Essa ideia também interfere na sexualidade das idosas.
que eu posso fazer para mascarar a velhice como se ela fosse um problema a ser combatido? Porque ela é um problema social a ser combatido socialmente, né? Então a gente tem poucas políticas de afirmação e muitas políticas de correção, então muito mais para corrigir. Então, vamos mudar a idade da previdência social. Então a gente retarda essa entrada, essa saída do mercado de trabalho, então a gente gasta menos, né? E muito pouco investimento, né? Pra gente ter noção, o Estatuto do Idoso é de 2003, então é muito recente mesmo. As políticas afirmativas, elas são muito poucas. A gente precisa combater esse corpo velho, porque o corpo velho é um corpo ruim, é um corpo indesejável. É assim, né? que é visto ainda. Sim. O processo da velhice é um processo extremamente subjetivo. A gente costuma olhar só as marcas no corpo, né, do que é visível, né? E a velhice, ele é um processo de luto, né? Assim como é na adolescência, é um processo de perca de muitos lugares, né? Do reconhecimento do olhar de desejo do outro, a falta de reconhecimento no trabalho, porque muitos deles já estão mais velhos, então já está caminhando para aposentadoria, então não tem grandes planos de trabalho. E para a maioria delas, pelo menos as minhas entrevistadas que participaram da minha pesquisa, era muito difícil, porque muitas delas não se viam como idosas, como velhas, né? E elas falavam, dizem que eu não posso dançar forró, porque eu já não tenho idade mais para isso. Mas qual que é a idade para fazer as coisas, né? A sexualidade vista dentro da velhice, né? Ela é uma busca de pequenos planos de vida, né? Estar numa relação afetiva traz isso do plano, né? Mesmo que hoje em dia, né, a gente tem uma concepção da sexualidade genital, erotizável, muito despregada dos relacionamentos afetivos, para elas ainda não é assim. É muito junto o que é o sexo, o que é a relação afetiva, né? Para elas, a sexualidade erotizada, né, genitalizada, é difícil por isso. Elas não estão dentro do padrão do que é ser desejável. Então, as que queriam ter um relacionamento ou ter uma relação sexual, elas não se colocavam nesse lugar justamente, eu sou feia, não, eu já tô velha, quem que vai olhar pra mim, né? Eu já não sou uma pessoa atraente pros homens, né? Isso principalmente dentro da heterossexualidade, né? Uhum. De como que esse olhar do homem, que é um olhar extremamente estético, né? Marca a sexualidade da mulher na velhice.